Sejam bem-vindos, eu me chamo Maiara Martins e irei falar sobre as estratégias funcionais de árvores e herbáceas em um gradiente topográfico no Cerrado Rupestre da Reserva Extrativista Rio Cajari, Amapá, Brasil. Os autores são Maiara Martins, Lana Lopes, Dr. Salustiano Costa Neto e como orientadora, Doutora Darley Matos. As savanas são vegetações que ocorrem em clima tropical ou subtropical, contendo cobertura graminoide contínua, ocasionalmente cessada por árvores e arbustos, existente na África, na América Latina, na Ásia e Austrália, que, de acordo com Costa Neto 2014, é considerado o maior sistema terrestre do planeta. No Brasil, há um predomínio das savanas no Planalto Central. Contudo, na Amazônia, as savanas são encontradas em várias áreas encravadas, na vegetação florestal em aproximadamente 150 mil quilômetros quadrados, ao qual alcança Rondônia, Roraima, Amazonas, Pará e Amapá. No estado do Amapá, ocorre a segunda maior área contínua da savana amazônica, que é distribuída no sentido norte e sul e na porção sudoeste, cobrindo uma área que corresponde a 6,87% do estado. E a savana amapaense, ela constitui por um mosaico de diferentes tipos de fitossonomias, sendo elas cerrado sentido restrito, campo cerrado, campo sujo, campo limpo e o cerrado rupestre. As fitosionomias da savana amapaense, inclusive do cerrado rupestre, ela ocorre com a presença de dois tipos principais funcionais de plantas, que são as herbáceas e as plantas lenhosas, ou seja, são as árvores e os arbustos. E o que vão ser esses tipos funcionais de plantas? Eles são grupos de espécies não relacionadas filogeneticamente que apresentam semelhança quanto ao uso de recursos e que esses tipos funcionais de plantas podem também exibir estratégias ecológicas distintas em um mesmo gradiente ambiental. E o que vem ser essas estratégias ecológicas que são conhecidas também como adaptativas de plantas? Ela se trata de um conjunto de características similares ou análogas que aparecem em espécies ou populações diferentes, que melhor maximizam a locomoção de recursos para alcançar o máximo de crescimento, tamanho e idade, em diferentes combinações de disponibilidade de luz, água e nutrientes. E para analisarmos essas estratégias, nós utilizamos os atributos funcionais, que são definidos como as características mensuráveis de um indivíduo, como os morfológicos, fisiológicos, fenológicos, que podem aumentar o crescimento e sobrevivência na reprodução, valor adaptativo, direta ou indiretamente. A fitofisionomia escolhida para a pesquisa foi o cerrado rupestre, a qual ocorre somente na reserva extrativista Rio Cajari, no sudoeste do estado. Aqui nós temos um mapa com a localização da Resex. E o cerrado rupestre, ele é uma fitofisionomia caracterizada por apresentar afloramento rochoso, lençol freático superficial e um relevo com altitude acima de 50 metros que permite a formação do gradiente topográfico. A hipótese do estudo foi: estratégias funcionais de plantas lenhosas e herbáceas são distintas no cerrado rupestre? Existe diferença em valores de atributos funcionais nos estratos arbóreo, arbustivo e herbáceas em um gradiente topográfico, com variação na disponibilidade de água no cerrado rupestre da Resex Cajari? O objetivo foi analisar as diferenças em estratégias funcionais da comunidade lenhosa e herbáceas em um gradiente topográfico no cerrado rupestre de uma savana na Reserva Extrativista Rio Cajari, Amapá. Materiais e métodos. A área de estudo foi a Reserva Extrativista Rio Cajari, a qual temos duas imagens. A que mostra a estrutura e vegetação, a B, que mostra o afloramento rochoso e o cerrado rupestre. Delineamento amostral. As coletas foram realizadas bem no início do período chuvoso, em janeiro de 2021, após as queimadas que ocorrem na região. E para a amostragem foram marcadas 3 áreas no cerrado rupestre, equidistantes a 1 km, e em cada ponto foram estabelecidas 3 parcelas de 10 por 50 metros, distantes entre si 50 metros, distribuídas no sentido da topografia local para abranger o gradiente hidrológico, totalizando 9 parcelas. Em cada parcela foi medido o diâmetro do caule, a altura máxima e foi
identificadas espécies de árvores e arbustos com diâmetro acima do solo, a 3 centímetros. Para a amostragem das herbáceas, que não são as gramíneas, foi estabelecido um transecto de 50 metros no centro das parcelas, de 500 metros, a qual serviu de marcação para estabelecer 20 subparcelas. Aqui na figura 4, nós temos o esquema da distribuição das parcelas, onde podemos observar que foram parcelas de 10 por 50, a qual foram divididas em 3 linhas, com distância de 1 km entre cada linha de parcelas. E entre cada parcela foi feito o distanciamento de 50 metros. Aqui temos da imagem 5 e 6, que mostra o esquema da distribuição de parcelas. Na 7, nós temos a pesagem das folhas úmidas, que também foram feitas das folhas secas. Na imagem 8, nós temos a medida da espessura foliar com auxílio de um paquímetro. E na 9, nós temos a imagem da bolsista e voluntária fazendo as análises das amostras. A coleta de dados e atributos de análise de dados ocorreu através da análise de componentes principais, do PCA, que também foi feita a correlação de esprima, que foi usada para analisar o grau de associação de atributos funcionais entre indivíduos arbóreos e entre as herbáceas. Foi feito também um teste não paramétrico de Kruskal-Wallis para verificar se os atributos funcionais de árvores e herbáceas são diferentes ao longo do gradiente topográfico e de água, no caso do grupo de porção seca, intermediário e úmido, e foram feitas análises no parte 4.2. Resultados e discussões. Foram amostrados e identificados nos arbóreos. Número de espécies foram 8 e número de indivíduos 106. Nas herbáceas foram 11 espécies e número de indivíduos 62. A figura 10 mostra que, ao lado esquerdo do eixo 1, a PCA apresenta predominante as parcelas com indivíduos de herbáceos que apresentaram maior área foliar específica, sugerindo uma estratégia de maior crescimento, enquanto ao lado direito das parcelas de indivíduos lenhosos apresentaram maior massa seca foliar, espessura foliar e área foliar, sugerindo uma estratégia de conservação de recursos e resistência. De acordo com Westhob, 1998, essas estratégias é a conexão negativa entre atributos que uma planta não pode otimizar ao mesmo tempo. Assim, as plantas elas podem investir mais em um determinado atributo em detrimento de outro. E esta alocação diferencial de recursos ela faz com que as espécies exibam diferentes estratégias ecológicas, como garantindo sua capacidade de crescer, colonizar, competir e coexistir no ambiente. A tabela 2 mostra que a espessura foliar foi fortemente correlacionada à área foliar e o conteúdo de matéria seca nas folhas entre os indivíduos de espécies de herbácea. E apesar das correlações moderadas entre a área foliar específica e a área foliar, mostra que a área foliar específica do conteúdo de matéria seca foliar, as mesmas não foram significativas para atributos de indivíduos de arbórea arbustivas. Na tabela 3, o teste de Kruskal-Wallis ele mostrou que existe diferença na área foliar específica do indivíduo arbóreo arbustivos entre os grupos, de porção do gradiente topográfico e de água. E a figura 11, o box plot, ele mostra que houve uma diferença significativa entre as 3 porções de gradientes para os indivíduos lenhosos. Conclusão. Este estudo demonstrou que plantas arbóreas e herbáceas no Cerrado Rupestre, na Resex Cajari, apresentam estratégias funcionais distintas, formando entre as comunidades estratégias de crescimento e conservação de recursos. Indivíduos de cada tipo funcional exibiram estratégias secundárias entre o tamanho da folha e produtividade foliar, que evidentemente na comunidade de lenhosa seguiu um padrão de acordo com o gradiente topográfico.
Aqui nós temos algumas referências e obrigada.